Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois de 26 meses, o Ministério da Saúde decidiu encerrar o estado de emergência sanitária por causa da Covid-19 no Brasil. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Com mais de 73% da população com 2 doses da vacina e a redução do número de mortes e novos casos da doença, o Ministério da Saúde resolveu dar início ao processo de mudança do status do combate à propagação do novo coronavírus no país, apesar da Organização Mundial da Saúde ainda entender que o mundo segue numa pandemia. A decisão era um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro, que pressionava pelo fim das medidas restritivas em território nacional. No mês passado, o ministro Marcelo Queiroga disse que a medida estava em estudo e lembrou que mais de 170 atos teriam que ser revistos com o fim da emergência sanitária. Ao anunciar a mudança nesta semana, o chefe da pasta da Saúde informou que haverá um período de transição. Foi criado um ordenamento jurídico próprio em função da decretação da emergência sanitária de importância nacional e que algumas leis, elas são leis federais e que se inspirariam com o reconhecimento do fim da emergência sanitária de importância nacional, que eu vou resumir para chamar só de SPIN, né? Com o fim da SPIN, essas leis elas perderiam seu efeito e é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízos na assistência à saúde. Quero frisar que nenhuma política pública de saúde será interrompida. Nenhuma, absolutamente nenhuma, até porque todas elas... Mais de 2.000 atos administrativos poderão ser revogados, adaptados ou virar política permanente do governo federal. Afinal, qual é o impacto dessa decisão nas nossas vidas? Com essa questão em mente, a gente começa uma conversa com o Júlio Croda. Ele é infectologista e pesquisador da Fiocruz. Croda, sempre muito bom te ter aqui no Item Mais, para essa conversa sempre muito esclarecedora. Bem-vindo. É um prazer estar com vocês da CNN, conversar um pouco a respeito do Covid e da pandemia. A começar, Croda, fim da emergência sanitária por Covid no Brasil. Uma decisão anunciada pelo Ministério da Saúde. Na prática, o que isso significa, Croda? Na prática não muda nada, porque o governo federal nunca orientou estados e municípios, nem tampouco a população. Agora, o que pode mudar é a organização dos serviços de saúde, é como a gente vai fazer vigilância para a Covid-19, sequenciamento, testagem. É importante a gente entender que a gente está num período de transição, os indicadores permitem que a gente saia da emergência de saúde pública, mas como sair da emergência pública talvez seja mais importante do que a suspensão do decreto. Então, qual seria essa forma ideal, esse modelo de transição? Pactuar com os estados e municípios gradativamente, existem questões importantes que têm que ser analisadas, contratações específicas, licitações que são feitas a partir da emergência de saúde pública, organizar a vigilância, como que a gente vai monitorar o surgimento de novas variantes, de novos vírus, a partir de uma vigilância que já existe, que é a vigilância sentinela de síndrome gripal. Se a gente vai precisar, eventualmente, em algum momento, ofertar mais testes, caso haja aumento de número de casos, que a gente possa ter um planejamento e recurso financeiro para a compra de vacinas, se for necessário dose de reforço, e que todo estado, junto com os seus municípios, tenha um plano emergencial. Caso a gente tenha surgimento de novas variantes com impacto importante em termos de número de casos e hospitalizações, a partir de indicadores epidemiológicos, quais seriam as medidas adotadas em termos de ampliação de serviços de saúde, ampliação de leitos hospitalares. E todas essas questões que você levanta, Croda, têm que ser definidas nesse momento? Tem que ser mapeado o impacto, da suspensão do decreto. Tem que dar um certo tempo e aviso com antecedência para estados e municípios para que isso ocorra.
para que seja absorvida as ações e os recursos que estão destinados à pandemia no recurso financeiro destinado ao SUS em estados e municípios. Então, acho que essa pactuação não foi feita com os estados e municípios, não foi feito um levantamento de impacto da suspensão do decreto, mas a gente ainda pode corrigir. Então, o ministro pode estabelecer esses prazos nos próximos dias para estados e municípios se readequarem a essa nova realidade. E como fica a questão, Croda, da Coronavac, imunizante que está autorizado apenas durante o período de emergência? Sem esse registro definitivo, a Coronavac pode deixar de ser aplicada? Sim, é necessária essa articulação. Acho que a Anvisa foi pega de surpresa também, mas já se está sendo discutido talvez uma extensão desse prazo da aprovação de emergência por mais um ano, até que o Butantan apresente a documentação que permita o registro definitivo dessa vacina. É esse debate, essa discussão, esses prazos que têm que ser estabelecidos e essas adequações que têm que ser feitas agora com o cenário epidemiológico mais tranquilo. Ainda sobre vacinação, Croda, há muitas dúvidas com relação à periodicidade da vacinação contra a Covid-19. Quantas doses de reforço serão necessárias? Se será uma imunização anual contra a doença? Diante de tantas dúvidas, é possível, por exemplo, definir esse calendário agora? Como é que fica essa questão? A gente não tem como prever se vai haver necessidade de vacinação periódica, anual, semestral. Mas a gente tem como prever o orçamento necessário para isso, para a compra dessas doses de vacina. Porque a gente sabe que nesse momento talvez seja necessária a quarta dose apenas para a população mais idosa. A gente não sabe se vai surgir novas variantes que sejam necessárias a atualização das vacinas para toda a população, porque a vacina continua protegendo para hospitalização em óbito. Então a gente tem que prever orçamento, eventualmente executar esse orçamento, se for necessário compras de mais doses, para ofertar doses de reforço para toda a população. Então a gente não precisa definir nesse momento essa compra, mas a gente tem que prever principalmente no orçamento de 2023. Você, inclusive, no início da nossa conversa, também tratava sobre essa questão, que nosso cenário epidemiológico, nossos indicadores permitem a decretação do fim do estado de emergência, Croda. Mas por que a Organização Mundial da Saúde não regride com relação a essa questão? Porque a pandemia envolve diversos países, diversos continentes que apresentam cenários epidemiológicos diferenciados, apresentam uma circulação prévia de Covid diferente, uma cobertura vacinal diferente e atualmente a gente observa também uma diferença em relação ao impacto do Covid em diferentes regiões do planeta, em diferentes países. E, portanto, decretar o fim da pandemia significa que em todos os continentes, em todos os países, existe uma boa cobertura vacinal e o impacto da doença se tornou manejável do ponto de vista de assistência aos pacientes que precisam eventualmente de teste e de atendimento médico. Croda, para a gente encerrar nossa conversa, é sempre muito importante trazermos aqui orientações para quem nos acompanha. Ao ouvir que será colocado fim ao estado de emergência por Covid-19 no Brasil, muita gente pode ter a falsa ilusão de que o novo coronavírus não está mais circulando, mas ele está. Quais são as dicas, orientações que você dá com relação à Covid-19, Croda? A Covid ainda é uma doença grave. O risco de hospitalização em óbito reduziu muito devido a excelentes coberturas vacinais, mas ainda está matando 100 pessoas todos os dias. É uma doença grave, que a sua letalidade se reduziu com o aumento da cobertura vacinal, mas é importante entender que os grupos de risco, idosos, populações mais vulneráveis, com muitas comorbidades, imunossuprimidos, tem um risco aumentado de hospitalização e óbito. Então, eventualmente, cada um tem que fazer essa análise de risco de forma individual. Se você for para algum ambiente com elevada exposição, por exemplo, aglomerações de pessoas sem máscara em locais fechados, e você é desse grupo, você é um idoso, você é uma pessoa imunossuprimida, seria interessante a utilização de máscara para te proteger para a infecção. Você está vacinado, mas mesmo vacinado, você apresenta um risco maior do que a população geral para hospitalização e óbito. Eventualmente, a máscara vai te proteger também para a infecção e não a proteção da vacina, que diz respeito muito mais à hospitalização e óbito. Então, essa avaliação
avaliação de risco tem que ser feita do ponto de vista individual, do uso das medidas protetivas, do ponto de vista coletivo, entender o cenário epidemiológico da sua região, do seu estado, da sua cidade, entender se tem muita transmissão ou não, e modular esse risco e modular o uso dessas medidas preventivas individuais, de máscara, distanciamento, a depender desse cenário epidemiológico. Júlio Croda, trazendo para a gente todos os esclarecimentos e, claro, orientações diante desse anúncio do Ministério da Saúde. Mais uma vez, obrigada, Croda. Até uma próxima. Até uma próxima. É um prazer estar falando com vocês novamente. Um abraço. A decisão de pôr fim à emergência sanitária no Brasil foi anunciada dias depois da Organização Mundial da Saúde reafirmar o entendimento de que o mundo ainda vive uma pandemia do novo coronavírus. O número de novos casos da doença no mundo vem caindo desde a metade de março. E muitos países já anunciaram o relaxamento de medidas restritivas adotadas no combate à Covid-19. Na China, no entanto, a postura do governo tem sido diferente. Um surto do coronavírus em uma das principais cidades do país levou a um novo lockdown em março. Na China, a cidade de Xangai começou a montar hospitais de campanha para lidar com o aumento de casos da Covid-19. O maior centro de convenções da cidade recebeu camas e divisórias. Xangai também está em lockdown e todos os 26 milhões de habitantes vão ter que passar por testagens em massa. Na segunda parte desse episódio, vamos continuar falando sobre o Brasil, mas também vamos olhar para o mundo. Qual é o atual cenário da pandemia? Para isso, conversamos com a Etel Maciel. Ela é epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Etel, sempre um prazer lhe ter aqui no Item Mais. Já é de casa e um assunto como esse, claro, a gente não poderia deixar a senhora de fora dessa conversa. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Um prazer estar com você aqui no Item Mais. Doutora, há pouco a gente conversava com o Júlio Croda, da Fiocruz, e ele dizia pra gente que, de fato, o Brasil tem indicadores que permitem o fim da emergência sanitária por Covid. A senhora concorda com essa avaliação? Qual que é o atual cenário da pandemia olhando para o Brasil? Então, Carol, se a gente comparar com momentos anteriores da pandemia, nós melhoramos. E isso, evidentemente, por conta da vacinação. Então, hoje nós temos indicadores de cobertura vacinal muito maiores, inclusive, que outros países que têm até mais recurso que nós, né? Felizmente, a população aderiu aqui à vacinação, nós estamos aí com mais de 80% da população vacinada, então isso já é um excelente indicador. No entanto, nós ainda estamos com um número alto de óbitos por dia, né? Se a gente colocar a média móvel dos últimos 7 dias, que está em torno de 100 óbitos por dia, né? Ainda é um número bastante alto se a gente comparar, inclusive com outras doenças infecciosas. E nós ainda não temos, Carol, um consenso internacional sobre qual seria o indicador ou os indicadores que nos permitissem dizer que a pandemia está, ou que a epidemia, olhando só para dentro do Brasil, estivesse sob controle. A gente dizer que estamos no controle tendo aí 100 óbitos por dia, me parece absurdo, ainda é um número muito alto. Mas nós estamos melhores, isso sim. Em relação à revogação do decreto, a finalização desse decreto, a gente precisa entender alguns elementos, Carol, eu diria. Primeiro, a pandemia é um evento global. O Ministério anuncia o fim, né, do decreto de emergência de saúde pública de importância nacional alguns dias depois que a OMS se reúne e decide, por unanimidade, a manutenção do decreto de emergência de saúde pública de importância internacional. E os dois decretos estão interligados, né? E a gente precisa compreender que a gente está aí olhando para o mundo, vendo o que está acontecendo, inclusive na China, em outros países, observando o aumento de casos, com preocupação. Então, não sabemos ainda para que lado a pandemia vai. Isso é algo que a gente precisa compreender. Aqui seria o momento ou não, né, da gente começar a pensar nos critérios? Eu acredito que sim, a gente pode começar a pensar. O que a gente não pode fazer é o que o governo fez, anunciar primeiro que acabaria o decreto sem um planejamento. Então a gente deveria
inverter. Aconteceu um planejamento, a gente pensa quais critérios, analisa com estados e municípios o que é necessário para que o fim desse decreto ele aconteça, quais os dispositivos legais que precisarão ser criados, porque, Carol, há uma série de ações que não estão regulamentadas no país e que foram introduzidas por conta da emergência de saúde pública da Covid-19. Por exemplo, o teletrabalho, a teleconsulta, várias ações. Então, a gente precisa de regulamentar isso tudo. São muitas coisas. E aí, doutora, vamos então nesse planejamento. O ministro Marcelo Queiroga, ao fazer esse anúncio, ele deixou claro que nenhuma política de saúde pública ficará comprometida. Quais são essas políticas de saúde que têm que permanecer quando falamos de Covid-19? Nós temos esse decreto de emergência de saúde pública de importância nacional, ele tem dispositivos legais, né, jurídicos, Carol, que permitiram a estados, municípios e o próprio governo federal uma série de licitações, de contratações que têm prazos diferenciados, né, por conta da emergência de saúde pública e que, se o decreto ele é finalizado, esses contratos também seriam finalizados, né, teriam a sua conclusão prematura. E isso quer dizer o seguinte: houve uma série de contratação de profissionais de saúde, por exemplo, para execução de serviços não necessariamente ligados à Covid-19, a doença, mas a emergência da Covid-19. Por exemplo, nós tivemos por muitos períodos, Carol, a interrupção de cirurgias que não eram emergenciais. Nós tivemos a interrupção de vários procedimentos, por exemplo, cateterismo, tomografia, ressonância, procedimentos que a gente chama de alta complexidade e que, como não eram emergência e os serviços foram interrompidos por conta da Covid-19, agora a gente tem um represamento de pessoas precisando realizar essas cirurgias. A gente necessita de que os contratos que foram feitos por estados e municípios para que a população seja atendida, e a gente precisa compreender que houve contratação de serviços terceirizados, né, de saúde suplementar, iniciativa privada, para suprir a falta, né, desses procedimentos no Sistema Único de Saúde, isso é possível, e que, se esse decreto é revogado, tudo isso, esses contratos são finalizados. E a população que está esperando por essas cirurgias, por esses procedimentos, inclusive com data marcada, podem ficar sem a sua realização. São muitas questões que estão envolvidas, não é apenas a assinatura de um decreto, né, dizendo assim, olha, chegamos ao fim dele. Há uma série de dispositivos legais, jurídicos, que envolvem compras de insumos, contratação de pessoas, contratação de serviço, que estão aí ligadas, né, a esse decreto. Doutora, trago aqui um outro elemento que foi uma fala do ministro Marcelo Queiroga que me chamou muito a atenção. Ele dizia que a Covid não acabou, sabemos que não acabou, e ele ainda ressalta, e nem vai acabar nos próximos tempos. E aí o ministro da Saúde indicou que será necessário conviver com o vírus nos próximos meses. Doutora, já sabemos conviver com o vírus? Olha, Carol, nós tivemos muita dificuldade de convivência, né, com o vírus. Tivemos aí ações desencontradas, né? Até esse momento ainda continuamos discutindo medicamentos que não são efetivos, né, e que estão sendo liberados para utilização nos serviços. Então, assim, nós tivemos muitos desencontros na condução dessa pandemia. A própria vacinação da dose de reforço, Carol, nós temos agora menos de 40% de pessoas, né, que deveriam aí se vacinar e que estão efetivamente vacinadas. Então, menos de 40% da população não entendeu que precisa retornar ao serviço, que precisa vacinar, que precisa tomar uma terceira dose. Então, muitas ações foram prejudicadas por essa polarização, por essa falta de organização e de coordenação na condução dessa pandemia. No meu entendimento, né, a gente teria aí uma série de acordos que seriam necessários entre o governo federal, os estados e municípios, para que a gente pudesse aí caminhar para uma outra fase, com planejamento, com critérios. Inclusive, Carol, nós precisamos de ter critérios que pudessem dizer: agora nós vamos finalizar a emergência de saúde pública. Quais seriam os indicadores que a gente precisaria
retomar a situação de emergência. Se o número de óbitos aumentar em 20%, 30%, a partir de que número? Esses indicadores precisam ser criados, precisam ser pensados. A gente precisa de ter dispositivos que informem aos gestores para onde eles vão caminhar e o que vai acontecer. E, além disso, uma preocupação grande é a manutenção do funcionamento de alguns serviços. Por exemplo, a gente precisa que essa rede de diagnóstico que foi ampliada, ela seja mantida. Nós precisamos que a vigilância genômica seja mantida para que a gente possa identificar o mais rapidamente possível se tiver aumento do número de casos, se a gente tiver um aumento do percentual de positivos entre as amostras coletadas e se a gente tiver aparecimento, né, de novas variantes. Então, a gente precisa manter uma série de serviços que foram instituídos durante a pandemia. É de monitorar ainda a situação. Doutora Ethel, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Já fica aqui o convite para uma próxima. Muito obrigada, Carol. Um abraço. Prazer estar aqui com você. Um abraço a todos que nos acompanharam aqui no Item Mais. Grande abraço, doutora. E assim encerramos esse episódio do Item Mais, reforçando aquele recado de sempre quando falamos de Covid-19. Siga com os cuidados, use máscara diante de aglomerações, higienize sempre as mãos e, claro, fique atento ao seu calendário vacinal contra a doença. Amanhã é feriado de Tiradentes, o Item Mais não vai ao ar, mas na sexta-feira estamos de volta. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.